Nada pode preparar alguém para a dor de ser traído. E muito menos quando essa traição vem das pessoas que você mais ama, a mulher da sua vida, sua própria filha, e o homem que você considerava como um irmão. Essa é a história de um homem que teve sua alma despedaçada pela verdade mais cruel, mas que, em vez de se curvar diante do sofrimento, decidiu se levantar. E quando se levantou, ele prometeu uma coisa: ninguém sairia impune. Meu nome é Ricardo. Tenho 39 anos e durante muito tempo acreditei que havia vencido na vida. Eu era dono da minha própria oficina, morava numa casa confortável nos subúrbios, tinha uma esposa dedicada, uma filha linda e uma vida que aos olhos de qualquer um era invejável. Mas o que poucos sabiam é que essa vida de vitrine escondia rachaduras profundas. Conheci Marisol quando eu tinha 18. Na época, eu era um jovem rebelde, recém-saído de uma gangue. Cresci na violência, sem pai nem mãe, criado pela minha avó que tentava, do jeito dela, me manter no caminho certo. E foi na igreja, arrastado por essa mesma avó, que vi Marisol pela primeira vez. Ela era a luz, eu a escuridão. E mesmo assim, algo ali nos conectou. Marisol era daquelas pessoas que fazem você querer ser melhor. Só por estar ao lado dela, eu sentia vontade de mudar. E mudei. Saí da gangue, voltei para a escola. Me formei. Me tornei um homem de verdade, digno de construir uma família. Mas o mundo não perdoa tão fácil. E um dia, por acaso, cruzei com alguém do meu passado. Tentei ignorar, mas ele me provocou. E no impulso, reagi. Acabei preso por agressão. 1 mês. Só 1 mês. Mas foi o suficiente para tudo desmoronar. Ainda assim, Marisol me visitava. Chorava. Comigo. Dizia que me amava. E logo depois que fui solto, ela me contou que estava grávida. A notícia me pegou como um raio. Eu jurei ali mesmo que faria diferente. Que essa criança teria tudo o que eu nunca tive. Mudamos de cidade. Eu entrei na faculdade de mecânica. Trabalhei feito louco. E quando Luna nasceu, prometi a mim mesmo: ela será o centro do meu mundo. Mas nem tudo saiu como planejado. Marisol teve complicações no parto. Perdeu muito sangue. Precisou passar por uma histerectomia de emergência. Nunca mais poderia ter filhos. Isso a destruiu. E eu senti que precisava ser o dobro. Por ela. Pela Luna. Com o tempo, conseguimos nos reerguer. Eu abri minha própria oficina. Marisol voltou a trabalhar. E Luna cresceu cercada de amor. Escola particular, atividades extracurriculares, tudo do bom e do melhor. Mas aos 13 anos, Luna mudou. Ela começou a me rejeitar. Me evitava. Se afastava. Não queria meu carinho. Me tratava como um estranho dentro de casa. E cada vez que eu tentava me aproximar, sentia que algo se quebrava dentro de mim. É só uma fase, Marisol dizia. Ela vai passar por isso e voltar a ser como antes. Mas o que eu não sabia era que essa rejeição escondia uma verdade muito maior. Uma verdade que me destruiria. A gota d'água veio no aniversário de 15 anos de Luna. Eu queria fazer algo especial. Uma festa linda, uma dança entre pai e filha. Mas percebi que não tínhamos nenhuma foto recente juntos. Ela simplesmente evitava qualquer lembrança comigo. Decidi então consertar um tablet antigo onde estavam nossas últimas fotos sorrindo. Levei a assistência. Paguei caro, mas valeria a pena. Eu só queria resgatar aquele tempo. Quando o aparelho voltou, fui direto para a galeria. E ali estavam elas, as fotos que eu queria, minha menina, sorrindo, feliz em meus braços. Mas então, apareceram as mensagens, e tudo o que eu achava que sabia virou pó. Era uma conversa entre Luna e Marisol. Luna perguntava por que ela teria que dançar comigo, se eu nem era o pai dela. Marisol respondia dizendo que isso não importava, que eu a criei, que era seu pai de verdade. Mas Luna insistia. Não vejo a hora de fazer 18 anos e contar tudo para ele. Meu verdadeiro pai é o primo dele, o homem que ela deveria ter escolhido. Meu primo, o padrinho da minha filha, o homem que eu mais confiava no mundo. A raiva, a dor, a traição. Tudo veio como uma avalanche, mas eu não surtei.
Não quebrei nada. Não gritei. Eu fui até meu antigo defensor público, o único homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E juntos, começamos a montar um plano. Eu venderia tudo. Negócio, casa, economias, planos de faculdade. Nada mais faria sentido. Preparei a papelada e combinei tudo com o advogado. Mas eu não queria apenas sair de cena. Eu queria que eles sentissem o gosto amargo da consequência. Então esperei. Esperei pelo dia da festa de 15 anos. E esse dia chegou. A casa estava cheia. Luna radiante. Marisol nervosa com meus silêncios. Mas eu mantive o papel de marido perfeito. Até a hora da dança. Convidei Luna. Ela hesitou, mas aceitou. A música tocava. Fotos nossas apareciam no telão. E ao final, as mensagens. Cada uma das mensagens de Luna e Marisol. Prints, frases. A verdade. Exposta diante de todos. Luna congelou. Marisol ficou pálida. Meu primo me encarava como se soubesse que o inferno havia começado. E eu? Eu simplesmente saí. Antes de ir, olhei nos olhos de Marisol e disse: "Você vai me ver no tribunal." E assim terminou aquela noite. Mas era só o começo. Depois da festa de 15 anos, a casa que um dia foi um lar virou ruínas de silêncio e vergonha. Marisol e Luna foram para o apartamento da minha avó. Meu primo, bom, ele desapareceu por uns dias. A família dela, horrorizada, enojada. E pela primeira vez desde que casei com Marisol, o pai dela apertou minha mão dizendo: "Me desculpe, eu errei com você." A ironia de um pedido de desculpas vindo de quem sempre me odiou não passou despercebida. Mas eu não precisava de pedidos, eu precisava de justiça. Dias depois, Marisol veio me procurar, chorando de joelhos, jurando que tinha sido um erro. Foi só uma vez, Ricardo, só uma vez. Eu estava magoada, você estava preso, ele me consolou e aconteceu. E desde quando uma transa tem 15 anos de consequências? Perguntei. Ela engasgou. As lágrimas não paravam de escorrer. Disse que sabia desde o nascimento de Luna. Que a menina não era minha, mas que eu era o único pai que Luna jamais conheceu. E que isso deveria ser suficiente. Mas não era. Ela insistia. Terapeutas. Perdão. Vamos tentar de novo. Eu me segurei por respeito à memória do que fomos. Mas quando ela teve a audácia de dizer que eu precisava superar, que isso é passado, mas meu sangue ferveu. Superar? Eu gritei. Superar o fato de que dediquei minha vida inteira a uma mentira? Que fui enganado por você, traído pelo meu primo, rejeitado pela filha que criei com o coração? A raiva tomou conta. Joguei as malas dela na porta, gritando cada palavra como se cuspisse dor acumulada por anos. Saia da minha casa. Essa casa agora é só minha. Essa vida que construí não pertence mais a você. E assim ela foi, mas ela não parou. Nos dias seguintes, meu telefone virou campo de batalha. Mensagens, ligações, vozes trêmulas. Primeiro de Marisol. Depois, até de Luna. Ela chorava, dizia que se arrependia, que o homem que ela chamava de pai verdadeiro agora a ignorava, que ele sequer reconhecia a criança que ela estava esperando. Sim, Luna estava grávida, aos 18 anos, e aquele homem que ela idolatrava desapareceu assim que soube da gravidez. O que antes era arrogância virou desespero. Ela queria voltar para casa, queria ser uma família de novo, mas tudo que eu conseguia lembrar eram as mensagens, as palavras cortantes, o desprezo que ela teve por mim durante anos. E eu disse: "Procure o seu verdadeiro pai." Desliguei. E confesso, naquela noite, pensei em acabar com tudo. Comigo, com ele. Mas em vez disso, procurei meu advogado. Acionei todos os recursos possíveis. Foi no tribunal que minha vingança começou a se concretizar. A juíza, diferente do que eu esperava, era justa. Meu advogado apresentou as mensagens, os prints, a prova de que Luna sabia que eu não era o pai biológico e que ainda assim me desprezou. E o mais importante, pediu a remoção do meu nome da certidão de nascimento. Sim, eu abri mão legalmente de Luna. Não teria mais pensão. Não teria mais obrigações. Ela agora era judicialmente filha de outro homem.
do homem que a abandonou. Além disso, processamos meu primo, por fraude parental, por omissão deliberada, por nunca ter ajudado financeiramente, mesmo sabendo que era pai. Ele teve que pagar $500 mil, cada centavo uma cicatriz, cada centavo um lembrete. Vendi minha oficina, minha casa. Fui embora. Fui o mais longe possível de Nova York. Recomecei do zero em Idaho, nova oficina, nova casa, nova vida. E foi lá que conheci Jocelyn, uma mulher doce, forte, com um passado difícil e uma luz que me fez lembrar o que era esperança. Nos aproximamos devagar. Ela sabia que eu era quebrado, e mesmo assim ficou. 1 ano depois, descobrimos que íamos ser pais, e a primeira coisa que ela me pediu foi: faça um teste de DNA, só por paz de espírito. E eu fiz. Era meu. Menino. Pela primeira vez em anos eu chorei de alegria. Jocelyn foi um presente de Deus na minha vida, mas eu ainda carregava a escuridão dentro de mim, as dores antigas, as cicatrizes que ardiam à noite, até que 3 anos depois voltamos a Nova York para visitar minha avó. Jocelyn queria conhecer minha origem, conhecer a mulher que me criou. Mas claro, nada sai como o planejado. Assim que chegamos, Marisol apareceu. Ricardo, é você? Sou, respondi seco. Ela havia engordado, estava abatida, mas ainda carregava aquele olhar de quem vive no passado. Luna está a caminho. Você pode esperar? Não, não podia. Mas Jocelyn, com o coração maior que o mundo, disse que sim. Fomos até o apartamento da minha avó. E pouco depois Luna chegou. Com um bebê no colo, ela correu até mim. Chorava, me implorava perdão. Pai, eu errei. Eu era jovem, fui manipulada, me perdoa. Mas eu não sabia mais como ser aquele homem, o pai que ela um dia teve. Mesmo assim, dei a ela meu número e voltei para Idaho. Dias depois recebi um e-mail. Era a Luna. Ela contava tudo. Contava como foi manipulada, como foi convencida por meu primo de que eu era um monstro, como se sentiu culpada ao me ver chorar durante a dança de 15 anos, e como passou os anos seguintes mergulhada em culpa. Disse que queria reconectar, queria voltar, não como filha biológica, mas como filha de verdade. Jocelyn leu o e-mail comigo, chorou, e me disse algo que jamais esquecerei. Você é o pai dela. A biologia não define isso. Seu coração, sim. Nos próximos dias, Luna, seu noivo e o bebê voaram até nossa cidade. Quando ela me viu no aeroporto, correu, me abraçou, gritava, pai, pai. Chorava como uma criança, e eu a abracei de volta. Naquele momento, eu percebi que ainda havia esperança. Ela ficou em casa por semanas. Ajudava Jocelyn, cuidava do irmão. E pela primeira vez, eu a via tentando. De verdade, Roberto, seu noivo, era um bom homem, respeitoso, honesto, trabalhador. E foi ele quem me disse. Ela fala do Senhor todo dia, chora pelo que fez. E eu prometo, nunca vou deixar ela esquecer quem foi o pai dela de verdade. Com o tempo, Luna voltou a sorrir. Jocelyn a tratava como filha. E eu, aos poucos, voltava a ser pai. Roberto pediu Luna em casamento, e ela pediu que eu a levasse ao altar. Aceitei. No casamento, tocamos a música do aniversário de 15 anos. Dançamos, ela chorava, eu também. E naquela dança, eu soube que, apesar de tudo, ainda tínhamos uma chance. Hoje, Luna mora a poucos quilômetros da minha casa. Cria o filho com amor e cuida do irmão com um carinho que me aquece o coração. Quanto a Marisol, foi internada, perdeu o rumo, entrou em depressão profunda e hoje vive numa clínica próxima, às vezes visita os netos, mas eu a mantenho à distância. Meu primo desapareceu. E, sinceramente, espero que tenha encontrado o mesmo inferno que causou. Luna havia voltado para minha vida. Ainda havia hesitação no olhar dela, como se a qualquer momento eu fosse expulsá-la novamente, como se ela ainda estivesse convencida de que não merecia perdão. Mas eu queria dar essa chance para ela. Para mim, Jocelyn foi essencial nesse processo.
ela não só acolheu Luna, como também virou uma espécie de mãe substituta. Preparava café da manhã, dava conselhos e, acima de tudo, ouvia. Um dia, quando Luna estava no sofá chorando em silêncio, Jocelyn se sentou ao lado e disse: "Você não precisa ter medo. Ele te ama. E eu também." Foi nesse dia que Luna contou tudo. As crises de pânico, os ataques de ansiedade, as noites em claro, lembrando do momento em que me viu ir embora. Como o silêncio da casa dela doía, e como cada palavra dura que disse para mim a corroía por dentro. Aos poucos fomos reconstruindo. Eu voltava do trabalho e encontrava Luna brincando com o irmãozinho, Jocelyn cozinhando algo novo, e Roberto, o noivo dela, desmontando peças, de carro na garagem, tentando se tornar um mecânico decente. Era uma paz estranha, porque por dentro ainda havia um campo de batalha. Na terapia familiar, Luna me disse: "Pai, eu não sei se você consegue me ver como filha de novo, mas eu queria muito que conseguisse." E eu respondi sem pensar: "Você nunca deixou de ser minha filha. Só estava perdida, e agora está de volta." E com isso veio uma ideia: adotá-la legalmente. Sim, Luna era adulta, mas eu queria que o papel refletisse o que o coração já sabia. Eu queria corrigir aquele erro jurídico cometido anos antes. No mês do aniversário dela, entrei com o pedido. E quando entreguei os papéis, ela caiu no chão chorando. Segurava os documentos como quem segura um pedaço do próprio coração de volta. Mas como a vida gosta de testar quem tenta recomeçar. Vieram novas tempestades. Primeiro, a notícia da morte da minha avó, a mulher que me criou, minha verdadeira mãe. Fomos todos a Nova York para o funeral. Jocelyn, Luna, Roberto, meu neto, todos juntos. E claro, quem apareceu? Ele, meu primo. O homem que destruiu nossa família, bêbado, descompensado, gritando no cemitério como um louco: "Você nunca foi melhor que eu. Foi por minha causa que você virou um homem. Eu é que merecia essa vida." Foi preciso Luna gritar com ele, depois Roberto o empurrou. Mas quem realmente calou a boca dele foi Jocelyn. Um soco, seco, na cara, fratura no dedo da Joss. Mas o silêncio dele foi imediato. Voltar para casa depois disso foi difícil. A ferida se reabriu. Luna teve recaída nos ataques de pânico. Jocelyn ficou abalada. E como se tudo isso não bastasse, dias depois recebo uma visita na oficina. Uma mulher grávida, bonita, jovem, desesperada. "Oi, você é o Ricardo?" "Sou. Eu sou a noiva do seu primo. Ele está com leucemia. Ele vai morrer e precisa de um transplante. Mas só você ou Luna podem ser compatíveis." Aquilo foi um soco. O mundo girou, a sala ficou pequena, meu coração apertou. "Ele mandou você aqui?" "Não. Ele me proibiu. Mas eu sei de tudo. Sei o que ele fez. E mesmo assim, ele é o pai do meu filho." Ela chorava, me implorava: "Por favor, Muti, não deixe meu filho crescer sem pai." Mas eu só via as imagens, o passado, as mensagens de texto, a dança de 15 anos, as lágrimas, o abandono. Não respondi. Apenas pedi que ela fosse embora. Mas no fim daquele dia, encontrei algo, uma carta, do meu primo. Ele contava tudo. Tudo. Como me invejava desde criança. Como me odiava quando entrei para a gangue e virei o herói rebelde da família. Como se sentia derrotado quando Marisol me escolheu e como, depois que fui preso, viu a chance de tomar o que sempre quis. A carta terminava dizendo: "Não quero que você me salve. Não mereço. E se eu morrer, será o preço justo por tudo que destruí." Eu queimei a carta. Mas aquela mulher e aquele bebê que estava por vir, eles não tinham culpa. E pela primeira vez em anos fui à igreja sozinho. Pedi orientação, pedi clareza e uma resposta. Saí de lá com a decisão tomada. Vou fazer o teste de compatibilidade. Se eu fosse compatível, daria o que fosse preciso, não por ele, mas pelo bebê, pela mulher que ele estava deixando para trás. E por mim. Porque carregar ódio por tanto tempo, Luna ficou em choque quando soube. Chorou, me abraçou, disse que sentia orgulho de mim e que, independentemente do que acontecesse,
Ela me amava. Na semana seguinte, Roberto foi enviado em missão para o exterior. Deixou Luna e o bebê sob nossos cuidados. Pagou um aluguel próximo, mas Jocelyn insistiu que Luna ficasse na casa conosco. Jocelyn a tratava como filha mesmo. Ensinava a cozinhar, cuidava do neto, ajudava nos estudos de contabilidade online que Luna fazia. Era um lar completo, e com isso, pela primeira vez desde a destruição, eu me sentia em paz. Mas paz, como sabemos, é sempre um intervalo, nunca o fim. O teste de compatibilidade deu positivo. Claro que deu, porque a vida tem um senso de ironia afiado. Eu era o doador ideal, o único com chance real de salvar o homem que destruiu a minha vida. Sentei no consultório, com o resultado nas mãos, e fiquei olhando por longos minutos. Não por dúvida, mas por raiva. Raiva da coincidência. Raiva de Deus, talvez. Raiva de mim mesmo por sequer considerar. Quando cheguei em casa, Jocelyn já sabia. Ela sempre sabe. Sentou ao meu lado em silêncio, com aquele olhar que me desmonta. Vai fazer, né? Não sei, respondi. Sabe sim, você já decidiu. Só está esperando alguém te lembrar do motivo. E ela tinha razão. Naquela noite, fiquei em pé por horas ao lado do berço do meu filho. Depois fui até o quarto de hóspedes, onde dormia o neto que não carregava meu sangue, mas que me chamava de vovô. Ali, decidi. Não faria por perdão. Não faria por redenção. Faria para quebrar o ciclo. Faria para mostrar que sou diferente. Que o bem não precisa ser reativo. No dia seguinte, fui ao hospital e autorizei tudo. A cirurgia seria em 3 semanas. Nesse meio tempo, a vida parecia querer testar todos os meus limites. O ex de Jocelyn voltou à cidade. Sim, o mesmo homem que agrediu anos atrás. O mesmo que tentou intimidar a mim e ao pai dela. Ele reapareceu, sorrindo. Passou pela frente da oficina. Entrou numa lanchonete onde ela estava com Luna. Fez questão de ser visto. E quando finalmente esbarrou em Roberto, o noivo de Luna, num café da manhã, o caos explodiu. Roberto tentou evitar. Foi educado. Mas o homem o provocou. E quando outro sujeito entrou na confusão e empurrou Luna, tudo desabou. Roberto defendeu a mulher e o filho. 2 homens foram parar no hospital. E ele, detido mesmo que por pouco tempo. Quando fui até a delegacia, encontrei Luna com um roxo enorme no rosto. Ela chorava, tremia. Roberto se culpava. Jocelyn estava em estado de choque. E eu queria matar um homem, de novo. Mas o xerife, homem, íntegro e amigo da família, nos orientou. Mandou o agressor embora da cidade com uma advertência firme. Aquilo poderia ter reacendido o homem que um dia fui, mas Jocelyn me puxou de volta. Eles precisam de você calmo, sólido, não forte e violento. Mostre ao seu filho e ao seu neto que o herói não precisa quebrar, precisa manter de pé. E ela estava certa. Dias depois, recebi outra visita. Uma inesperada. Era a mulher grávida, noiva do meu primo. Ela tinha os olhos inchados e trazia uma carta nas mãos. Ele pediu para te entregar isso, caso você aceitasse fazer o transplante. E você? Eu não sei se quero que você leia, mas acho que precisa. Peguei a carta. Lia-se ali uma confissão final. Do tipo que não busca perdão, mas compreensão. Ele dizia que sabia que ia morrer, que merecia. E que aquele transplante era mais um milagre do que ele acreditava merecer, mas também dizia que me admirava, que mesmo quando me odiava, me respeitava, e que se existisse alguma justiça divina, ela permitiria que minha filha me visse como o pai que sempre fui. Dizia que amava Luna, que odiava o que fez com ela, que ver o ódio crescer nos olhos dela foi o castigo mais cruel. Terminava com uma frase simples: se você me salvar é porque é maior do que eu jamais fui. Dobrei a carta. Não chorei, mas fiquei ali parado sentindo o peso do mundo nos ombros. A cirurgia correu bem. Não vi meu primo antes nem depois. Não quis visita, e ele respeitou. Disse à equipe médica que doei por responsabilidade, não por laços, e que, depois da cirurgia, cortaria qualquer conexão. Ele entendeu. Dias depois, Luna me abraçou. Longo, forte e silencioso. Ela sabia o que eu tinha feito.
e no olhar dela vi algo novo. Respeito, adoração, amor. Verdadeiro. Jocelyn me preparou uma torta naquele dia, dessas com cheiro de lar. E enquanto comíamos, Luna disse: "Pai, posso te fazer um pedido?" "Claro." "Me leva até o altar, no meu casamento." Fiquei mudo e chorei. Mas dessa vez chorei em paz. As semanas seguintes passaram como uma brisa leve depois da tempestade. Preparamos o casamento de Luna na fazenda dos meus sogros. Jocelyn ajudou com tudo. Fez questão de cozinhar, arrumar flores, montar a tenda. No grande dia, Luna estava deslumbrante. O vestido branco, o sorriso tímido, os olhos brilhando, e eu, vestido de terno, com o coração aos pulos. Entregá-la a Roberto foi simbólico. Foi como dizer: "Agora você cuida dela, porque eu cuidei até onde pude." Na dança pai e filha, tocou novamente a mesma música do aniversário de 15 anos. Dessa vez, não houve lágrimas de dor. Houve lágrimas de cura. Ela se agarrou em mim e disse ao pé do ouvido: "Eu te amo, pai. Obrigada por não me abandonar, mesmo quando eu te virei as costas." E então, a notícia. Jocelyn estava grávida. De novo. Mais um filho. Mais um recomeço. Mais um símbolo de que a vida não para. Ela sempre floresce de novo, mesmo na terra mais machucada. Roberto, agora genro de verdade, foi transferido para uma base no exterior. E Luna decidiu morar num pequeno trailer montado na nossa propriedade. Era como ter a família de volta. Só que agora agi do jeito certo, sem mentiras, sem máscaras, sem fantasmas. Pelo menos por um tempo, o nascimento da nossa filha foi uma bênção silenciosa. Jocelyn me deu uma menininha saudável, com os olhos dela e o meu sorriso. E quando a coloquei no colo pela primeira vez, senti o mesmo arrepio de anos atrás, o mesmo que senti com Luna. Mas agora havia uma diferença. Não era o medo de fracassar. Era a certeza de que, por mais que o passado me perseguisse, eu estava pronto para ser inteiro de novo. Marisol foi liberada da clínica no meio de março. Ela voltou diferente, mais calma, mais introspectiva. Jocelyn, com seu coração gigante, sugeriu algo que me pegou de surpresa. E se colocássemos um segundo trailer para ela, perto do da Luna? Eu hesitei. Você teria ela morando perto? Eu teria ela como avó dos nossos filhos, mas não como ameaça, respondeu com firmeza. Eu confio em mim, confio em você, e sei que ela já perdeu demais, e assim foi feito. Montamos o trailer. Nada luxuoso, mas digno. Marisol era outra pessoa. Ela já não falava mais de reatar. Só pedia para ver os netos. Ajudava Luna, cozinhava. Tentava, no ritmo dela, reconstruir o que podia, mas às vezes a dor vinha. Num jantar, enquanto Jocelyn dançava comigo na varanda, vimos Marisol observando à distância com olhos marejados. Jo se aproximou dela e ouviu. Eu a invejo, porque você deu a ele tudo que eu prometi, mas nunca cumpri. E Jocelyn respondeu com a doçura que só ela tem. Luna é a sua filha, mas agora também é minha, e ela sempre será de nós duas. Foi a primeira vez que vi as duas chorando juntas. Luna floresceu. Virou mãe, esposa, estudante, ajudante na oficina. Começou a tratar Roberto como rei, e isso, vindo de quem ela era tudo o que eu podia pedir. Mas o passado não esquece fácil. Um dia, uma carta chegou à oficina. Era do meu primo. Sim, de novo, ele estava doente. Mais do que imaginávamos, leucemia, em estágio avançado, sem opção de cura. Aquela primeira doação de medula tinha apenas adiado o inevitável. Ele não queria ver ninguém. Mas mandou uma carta pedindo desculpas. Dessa vez, sem drama, sem justificativas. Só arrependimento. Disse que queria que Luna o perdoasse. Mas se não fosse possível, entendia. Diga a ela que ela foi o melhor de mim. E que se eu pudesse voltar, teria feito tudo diferente. Eu mostrei a carta à Luna. Ela leu, chorou e disse algo que me surpreendeu. Pai, você pode levar uma flor até ele e dizer que eu o perdoei? Claro, filha. E fui. Entreguei a flor. Não entrei no quarto, não quis vê-lo, mas deixei a Líbia em silêncio.
A chance dele ir em paz. Ele faleceu uma semana depois. O tempo passou. Luna teve o segundo filho, uma menininha. Meu filho mais novo aprendeu a andar. Roberto voltou da missão. E a oficina prosperava mais do que nunca. Jocelyn e eu, mais unidos do que jamais imaginei que poderia ser. Mas então algo aconteceu. Na feira de verão, o ex dela voltou. Sim, aquele mesmo. Tentou se aproximar, tentou ser gentil. Tentou, como sempre, manipular o ambiente ao redor. E quando viu o olhar de pânico no rosto da minha esposa, bastou um soco, direto, seco, rápido. O xerife apareceu na hora. Não fui preso, mas o aviso foi dado. Volte, e da próxima vez você. Não saia andando. Não me orgulho, mas não me arrependo. E Jocelyn me agradeceu, porque pela primeira vez ela não sentiu medo. Sentiu-se protegida, sentiu-se amada. Luna me surpreende a cada dia. Ela me chama de pai com tanta naturalidade. Agora que me pergunto se ela tem alguma lembrança da fase em que não me chamava assim. Nosso vínculo voltou. Não igual, não como antes, mas mais forte, porque agora é real. Agora é escolhido. Certa noite ela me disse: eu não sou feita só do que me aconteceu, mas de quem escolheu me amar, mesmo quando eu não merecia. E aquilo foi suficiente. Hoje, olho para minha família e vejo camadas de história, camadas de dor, camadas de cura, a traição da mulher que amei, a rejeição da filha que criei, o veneno do homem que chamei de irmão. Nada disso foi apagado. Nada disso sumiu. Mas agora é parte da estrada. Não mais o destino. Aprendi que perdoar não é esquecer. É deixar de carregar a dor como se ela fosse a única coisa que me define. Eu sou mais. Sou marido, sou pai, sou avô, sou dono da oficina mais movimentada da cidade e sou um homem em paz com o que construiu, mesmo que tenha vindo do caos. Se você chegou até aqui, meu obrigado. De verdade, essa história não é só sobre traição e vingança. É sobre transformação, porque mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as cicatrizes ardem e os fantasmas sussurram, ainda assim é possível se levantar, é possível reconstruir, é possível perdoar e viver melhor por causa disso. Se você se emocionou com essa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, toda semana, você vai encontrar histórias reais, profundas e transformadoras, como essa. Histórias que nos fazem refletir, crescer e principalmente sentir. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes entre as linhas do sofrimento é que a verdadeira vida começa.